Hoje eu vou falar sobre medo, uma coisa que eu abordo muito aqui, porque era como eu era, né? Eu tinha muito medo e muita vergonha de falar inglês. Nós adultos temos muito medo de falar errado, né? Mesmo porque a gente sabe que as pessoas vão nos criticar e aí a gente acaba se paralisando por medo do que as pessoas vão falar. E aí, como usar esse medo ao nosso favor? Primeiro, é importante falar sobre as situações em que a gente geralmente enfrenta o nosso medo, né? Geralmente a gente lida com o medo. A gente tem medo do sucesso. A gente tem medo de, se eu for atrás disso, eu vou ser bem sucedida. Nossa, mas será que eu tô pronta para isso? Será que eu tô pronto para isso? As pessoas vão me conhecer, nossa, eu tô morrendo de medo, né? E a gente acaba se paralisando com medo desse retorno, sim, retorno até de coisas boas a gente acaba tendo medo. Claro que também tem o medo negativo, que pra gente é o pior e é o principal para se abordar aqui. A gente tem medo da rejeição. Quando a gente começa aqui no Instagram, por exemplo, a gente tem muito medo da rejeição. Do que? Das pessoas não darem atenção. A gente que é conta pequena, né? Quando a gente começa, a gente sofre rejeição, né? É normal. E aí depois vai crescendo aos poucos. Ninguém começa no Instagram com 10 mil seguidores, né? Então é normal lidar com a rejeição. Eu tenho dificuldade de lidar com ela. A gente também tem medo até de perder dinheiro, né? Quem não tem. Mesmo que a gente tenha bastante, né? Aconteça uma situação na nossa vida que a gente tenha muito dinheiro, claro que a gente vai ter medo de perder, né? Mesmo porque é uma coisa que não é fácil conquistar, pelo menos no meio legal, né? Que é o que a gente faz, trabalhar para conseguir nosso dinheiro. A gente tem medo de perder. E nós também temos medo de ser julgados pelos outros, né? Como eu disse no começo, a gente começa a falar inglês, aí tem medo do outro falar, você fala errado, você fala mal, nossa, dá risada, né? Nossa, como é feio você falando. Nossa, você muda a voz. Então a gente acaba tendo esse medo, né? Faz parte esse medo do julgamento dos outros. Não só de falar em inglês, mas qualquer outra coisa. Como falar em público, né? A gente tem medo, sim, das pessoas julgarem. Nossa, lá, ó, tá se achando. Ou quem começa no meio de influencer, né? A família, geralmente a família é o primeiro, né, a falar. Nossa, lá, tá se achando da influencer, né? Então a gente acaba se paralisando por medo de diversas situações que a gente lida. O importante saber é que o medo é uma criação da nossa mente. A gente que tá pensando, né? A gente que criou esse medo. Não foi alguém que chegou na gente e falou assim, tenha medo disso, tenha medo daquilo. Não, nossa própria mente que criou. E se a gente que criou, a gente pode desfazer também. O medo tá ali para ser enfrentado. Claro que eu tenho medo de algumas coisas e ainda não tive coragem de enfrentar. Por exemplo, eu morro de medo de água. Não sei nadar, obviamente. Não consigo, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu tenho muito medo. E vai ter uma hora na minha vida que eu vou ter que enfrentar esse medo, eu vou ter que aprender a nadar, né? É um sonho que eu tenho, mas eu ainda não fui atrás, né? Então, é importante a gente trabalhar a nossa mente para desfazer esse medo, seja ele qual for. Pensar nos benefícios que teremos a partir do momento que a gente perder esse medo, né? E aí trabalhar isso aí na nossa mente. Por que nós adultos, temos medo de falar inglês? Justamente pelo julgamento das outras pessoas, né? Medo do que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar. E aí a gente acaba se travando. Criança não tem esse medo de errar. Criança vai lá, fala, se arrisca e pronto. Depende do jeito que é abordado. Por exemplo, água. Não vai ser me jogando na piscina que eu vou perder o medo. Já aconteceu e eu fiquei com mais medo ainda. Então, eu acho que tudo depende da abordagem. Você tem medo de falar inglês? Não vai se expor a uma situação que vai piorar e sim vai ser traumático. Mesmo porque nem todo mundo está pronto a te ajudar, nem todo mundo quer te ajudar, né? Infelizmente.
Então, é ter a pessoa certa e a situação certa. Ai, tem medo de falar inglês? Sei lá, vamos conseguir um amigo aí, um professor, e vamos perdendo esse medo aos poucos, se expondo à língua, praticando essas atividades diárias, né, para começar a falar e se ouvir falar, no caso do inglês. No caso da água, eu acho que só uma escola mesmo de natação que iria ajudar. Então, é importante a gente ter alguém para ajudar e situações que não sejam traumáticas, mas que tragam benefícios. E eu acredito que em qualquer situação. Falar inglês, bom, a gente sabe todos os benefícios de falar inglês. Trabalho melhor, viajar com independência, porque não vai precisar de um celular, de um aplicativo para se comunicar. Então, sempre pensar do benefício atrás disso. Se tiver benefício, vale a pena enfrentar esse medo. Então, eu vou atrás.